Lá no nosso canal do YouTube, que se chama Você Tem Que Saber o Básico, nós já temos um vídeo sobre Primeira República. E lá eu conto pra vocês que houve muita revolta, muita resistência nesse período. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre isso, sobre uma população que não aguentava mais viver com violência e exclusão social e que, seguindo os passos do líder religioso conhecido como Conselheiro, se estabeleceram no sertão baiano numa antiga fazenda chamada Canudos. Guerra de Canudos é um conteúdo do 9º ano e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá? Então, olha só, nos últimos anos do século XIX, nas últimas décadas ali do século XIX, tinha pouca gente com muita terra e muita gente sem emprego, com fome, com sede, porque as secas judiavam de quem morava no sertão naquela época. Aí então, em 1870, nesse cenário de pobreza e exclusão social, surge o líder religioso Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Ele nasceu lá no Ceará. Ele foi professor e teve outras ocupações e posteriormente andou pelo sertão nordestino afora, ajudando as populações mais pobres e reformando igrejas. E com isso, aos poucos, ele reuniu um grande número de seguidores. Em 1893, então, ele e esses seguidores se fixaram no interior da Bahia, na velha fazenda de Canudos. Essa comunidade rapidamente se transformou num arraial e foi batizado de Arraial Belo Monte. O arraial cresceu, atraiu milhares de sertanejos pobres que fugiam dos coronéis donos de terra, do desemprego e da fome. O número de moradores de Canudos é incerto. Alguns autores falam em 10 mil pessoas, outros falam em 30 mil pessoas. Mas o importante é saber que dessa forma, em poucos anos, Canudos se transformou numa comunidade autossuficiente. A população se dedicava à agricultura, ao artesanato e à criação de animais. Na comunidade, além dos sertanejos, haviam também negociantes, enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores. E aí, tudo o que eles produziam, toda a produção, era dividida entre os membros da comunidade e o excedente era vendido nas vilas e cidades vizinhas. Tava tudo indo muito bem. Só que o crescimento de Canudos incomodou muito os proprietários de terra, porque eles estavam com medo de perder seus empregados e estavam com o seu poder ameaçado. Incomodou também a Igreja Católica, porque seus fiéis estavam se afastando da igreja. E incomodou as autoridades políticas, porque a comunidade era autossuficiente e não pagava os impostos ao governo. Assim, ela era considerada uma ameaça à república. Os poderosos começaram a espalhar que Canudos era lugar de gente fanática religiosa, e Conselheiro foi rotulado de monarquista. Toda a insatisfação dessa gente mais poderosa fez com que o governo da Bahia enviasse, em 1896, a primeira expedição armada, a primeira expedição de militares para Canudos. Porém, os sertanejos os cercaram antes mesmo deles chegarem na comunidade. No ano seguinte, o governo enviou suas tropas novamente, 2 vezes. Mas, de novo, os sertanejos venceram por meio da tática de emboscada. Eles saíam da mata fechada e atacavam os inimigos com armas de fogo, que eles conseguiam das tropas anteriormente derrotadas, facas e facões. Porém, a 4ª expedição, enviada pelo então presidente Prudente de Moraes, contou com milhares de soldados, entre 7 mil e 14 mil soldados, que com dinamite e balas de canhão destruíram o arraial e massacraram a população que ali vivia. Isso inclui homens, mulheres, idosos e crianças. Os que não morreram na luta foram assassinados pelo exército. Poucos habitantes foram feitos prisioneiros. Guerra de Canudos é uma parte triste da história do nosso país e eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Continuem ouvindo os nossos podcasts nas plataformas digitais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Você Tem Que Saber o Básico, que lá toda semana tem vídeo falando um pouquinho mais sobre as disciplinas de História comigo, professora Tairine, e de Sociologia com o professor Guilherme.